mesmo. 40, 50, 60, 70, 80 anos, ou menos até. A Bíblia fala para a gente focar nas coisas do futuro, na eternidade. Mas eu queria que a gente entendesse um pouco melhor. Imagina que a sua vida seja um passo que você dá. Isso quer dizer o quê? Esse passo aqui representa a vida do Abisai. Ok? Então, nasci, fui crescendo, fui me envolvendo, fui fazendo um monte de coisas, estudei, cheguei 40, 50 anos, morri. Esse pequeno passo, vamos supor que é toda a nossa jornada, toda a tua história, toda a minha história. Mas imagina que a eternidade é aquele caminho que você faz, mas nunca mais vai parar. Quanto tempo é a eternidade? É claro que você pensa assim, mas uma pessoa nunca, ela vai cansar daqui a pouco e vai parar de caminhar. De fato. Mas imagina alguém que vai dar voltas no planeta Terra, que vai caminhar sem parar. Isso é a eternidade. Agora, você não acha que a estupidez da gente fixar a nossa vida, focar tão somente nesse primeiro passo? Porque depois da nossa morte, a gente entra numa outra jornada de vida que não tem fim. Como que eu posso então centrar, amarrar a minha vida nesse primeiro passo? Muitas vezes a gente pensa, puxa vida, eu estou tão cansado com essa vida, já vivi 60 anos, 70 anos, estou cansado. Aí você pensa assim, puxa vida, 70 anos é muita coisa. 80 anos, fulano tem 90 anos, que camarada já está de hora extra já devia ter morrido. Imagina o que é a eternidade que não tem fim. Por isso que a gente é estúpido quando a gente amarra a nossa vida nesse primeiro passo. E você está no primeiro passo, eu estou no primeiro passo. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que é inevitável para nós. A gente pode evitar o pensamento, focar a nossa vida em, eu posso evitar pensar na morte. É claro, a gente muitas vezes evita. Mas o que a gente não pode evitar é a morte. E você pode morrer daqui a pouco. Você pode morrer hoje ainda. Você sabe disso. A nossa atenção, então, precisa ser real, precisa ser sincera, precisa ser em tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem nos alertado, que a Bíblia nos diz. Precisamos resolver os problemas, ou o problema maior da nossa vida eterna. Para onde eu vou? Eu vou morar com Deus eternamente, ou eu vou para o inferno? Vou morar num lugar de desgraça e tormento para sempre, para sempre, para sempre, e sempre, e todo sempre. Então, esse pequeno passo que você dá, que a gente dá, é só o início da real vida que a gente vai ter. Porque a eternidade, então, depois dessa, não tem fim. Mas se vou estar bem ou mal, depende exatamente do que da minha entrega aqui. Se eu entrego a minha vida para Jesus salvar, então eu vou morar com Jesus. Se eu entrego a minha esperança de céu, de vida com Deus para Jesus, eu vou morar com Ele. Mas se eu centro tanto a minha vida nesse pequeno espaço de tempo, se eu fixo aqui, certamente eu vou ficar amarrado aqui, vou morrer e vou viver a eternidade longe de Deus, no sofrimento eterno. Então, voltemos aqui ao que o apóstolo Paulo diz. A gente já esteve falando até semana passada, até o versículo 19. A gente vai continuar a nossa caminhada aqui, falando um pouco mais agora no argumento que o apóstolo Paulo está falando a respeito de que todos nós ressuscitaremos. Isso aí tem uma implicação muito séria. Porque nós vamos ressuscitar, esse corpo vai ressuscitar e nós vamos usufruir ou sofrer a eternidade com esse corpo. Não é um estado de céu ou um estado de inferno. É de fato uma realidade. É um lugar onde nós estaremos. Por isso então, a gente tem que focar com mais
detença, com mais cuidado, com mais atenção para as questões da eternidade. A ressurreição que o apóstolo Paulo vem argumentando é para que a gente se apegue a Deus, considerando mesmo que Ele pode nos salvar. Mas tem outra realidade por trás disso. Todos ressuscitaremos e todos passaremos a vida eterna em algum lugar. O apóstolo Paulo então diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja só, o apóstolo Paulo, no argumento que ele tinha trabalhado até o versículo 19, da semana passada que a gente viu, ele estava falando para as pessoas: mas se não houver ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé, a gente crê numa coisa absurda. O apóstolo Paulo ele deu diversos argumentos da estupidez que seria a nossa vida, a nossa maneira de viver uma religião, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Mas aí ele volta ao argumento principal dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele enfatiza a ideia de entre os mortos. Jesus, ele não teve um desmaio ali na cruz. Jesus não ficou assim meio que moribundo apenas. Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Ele estava morto e foi ressuscitado, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui que Jesus inaugurou uma nova ressurreição, porque Jesus mesmo ressuscitou outras pessoas. Lázaro é um caso desse. Jesus ressuscitou. Qual a diferença de Lázaro para Jesus? É que Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo, com tantas outras pessoas também. Mas Jesus morreu e ao ressuscitar, ressuscitou de uma maneira diferente dos demais. Jesus ressuscitou para não morrer mais, com o corpo glorificado de tal maneira que a morte já foi vencida. Ele não teve um ressuscitamento, ele de fato ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem, quer dizer, aquele que inaugurou, aquele que foi modelo, protótipo de uma nova maneira, uma nova vida de verdade. Jesus Cristo então é a primícia. Primícia, ou as primícias, aquela palavra do Antigo Testamento que dizia que era uma consagração dos primeiros frutos. Jesus foi o primeiro. Que os judeus pegavam e davam o seu dízimo das primícias. Os judeus faziam assim, os consagrados. São os primeiros frutos, então eu vou dar o dízimo para o Senhor dos primeiros frutos. Não vou dar se sobrar. Não vou dar se as coisas não estiverem apertadas. Não. Eu vou entregar para o Senhor das primícias, consagrar para uso dele, ok? Do que vier primeiro, dos frutos primeiros. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Dos que dormem, o apóstolo Paulo se refere às pessoas que morreram em Cristo. O contexto geral aqui, embora o apóstolo Paulo possa lançar ideias do geral, mas ele está falando do cristão, de mim e de você. Visto que a morte veio por um homem, Adão, você já bem sabe disso, porque ele preferiu pecar, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. Jesus é chamado de segundo Adão. Primeiro Adão, aquele que escolheu a entrada da morte, a morte, por querer ser igual a Deus. E o Jesus, que nós sabemos que é histórico, decidiu por obediência não se curvar a nada, a não se deixar levar pelo pecado. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Jesus foi aquele que inaugurou um novo tipo de ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, aí o apóstolo Paulo fala geral, mas também fala da gente. Nós vamos morrer, a morte está nos esperando, porque nós somos pecadores. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Ok? Está falando, obviamente,
daqueles que estão em Cristo Jesus. A ideia aqui não é que todos ressuscitarão em Cristo Jesus, no sentido de que aqueles que vão para o inferno também. Não, está falando dos cristãos aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aqui é interessante que o apóstolo Paulo diz quando, no tempo, na história, nós vamos ressuscitar. Os cristãos, né? O apóstolo Paulo diz o momento da ressurreição. Talvez a gente pudesse falar bem assim. Imagina que nós estamos, olha, linha da história da humanidade. Jesus, há 2016 anos atrás, do que nós estamos agora, ok? Aí, mas você já sabe o seguinte, que logo depois da morte de Jesus, cruz, ele ressuscitou, foi ao céu, e a gente não sabe quanto tempo depois, ele vem nos buscar. E nós, mortos, nesse lapso, nesse momento, seremos ressuscitados. Aqueles que dormiram em Cristo Jesus. A gente vai ouvir falar depois sobre aqueles que, quando Jesus voltar, os cristãos estiverem vivos. Mas ele está falando basicamente dos mortos. Os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados para encontrar com Jesus nos ares. Basicamente é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não sabemos, a partir de hoje, quanto tempo falta para isso acontecer. E então virá o fim. O apóstolo Paulo falou só da ressurreição até o momento. Mas aí depois, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então Jesus ainda tem a tarefa de reinar sobre tudo e sobre todos. Já tem feito isso sobre sua igreja, certamente, sobre a vida de algumas pessoas, mas ainda não é o fim. Jesus Cristo, então, vai cumprir com essa missão, essa tarefa dele. De ele, no final, depois de houver destruído tudo, todo o principado, né, toda a potestade, quer dizer, todos os poderes, tudo aquele que reina no lugar dele, depois que Jesus destruir, ele vai entregar o reino, ok? Tudo para Deus e Pai, para a Trindade, né, para o Pai. Porém, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aqui o apóstolo Paulo fala, então, antes de acontecer isso, Jesus se comprometeu a reinar aqui na terra. Algumas pessoas falam que esse período de reino de Jesus aqui na terra está acontecendo. O fim está próximo de tal maneira que Jesus já está reinando e a qualquer momento vai acontecer o fim de tudo. Embora o fim de tudo possa acontecer a qualquer momento mesmo, mas a gente sabe que Jesus não está reinando. Como diz aqui, reinando tudo, não está. Por outro lado, tem algumas pessoas que falam que estamos vivendo a grande tribulação. Quer dizer, aquele tempo onde Mateus 24 fala, que vai haver uma desgraça. Não é só Mateus, Apocalipse todinho fala sobre o tempo da tribulação. Todinho não, a maioria de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, fala sobre a grande tribulação. O que vai acontecer? Detalhes da grande tribulação. Desgraça plena no planeta. Então, eu tenho certeza também que não estamos vivendo a grande tribulação. Podemos passar por uma tribulação aqui, outra ali. Alguns países, terremotos, enchentes, passando por uma tribulação. Mas a Bíblia fala de que a grande tribulação vai acometer todo o planeta simultaneamente. Então não estamos vivendo. Não estamos vivendo a grande tribulação, mas também não estamos vivendo o reino de Jesus aqui na terra. Você bem sabe disso. O apóstolo Paulo está falando de um reino ainda que obviamente vai acontecer. Como ele diz no versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então haverá outras ressurreições, além das nossas ressurreições. Além da nossa ressurreição. Além da gente, se tivermos mortos, quando Jesus vir, ele nos arrebata, quer dizer, quem estiver vivo,
mas quem estiver morto, ele vai ressuscitar, dos cristãos. Mas haverá outras ressurreições, que ainda demonstra a autoridade de Jesus, né? Que ele vai ressuscitar todas as pessoas, inclusive aqueles que irão para o inferno. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então a Trindade, o Pai, entregou a Jesus todas as coisas. Jesus é autoridade sobre tudo, mas Jesus ainda não reina sobre tudo. Porque o plano de Deus ainda não cumpriu-se para que ele reine de forma que vai acontecer, que diz em Apocalipse, depois desse período do nosso arrebatamento, haverá, claro, um período de tribulação aqui e o reino de Jesus aqui na terra, que a Bíblia chama, Apocalipse chama de milênio. Ok, já sabemos disso. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aí, de fato, algo que a gente não consegue entender. Deus vai ser tudo em nós. Está falando de eternidade, está falando de vivermos para sempre com Deus, numa situação de plena comunhão, plena segurança. De outra maneira, o apóstolo Paulo volta àquela ideia de que é descabido uma pessoa achar que não há ressurreição dos mortos, ou de mortos. É descabido. E ainda mais achar que Jesus não ressuscitou. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Gente, hoje cedo falei e vou repetir. Está aqui um dos textos mais obscuros que nós temos na Bíblia. Não é fácil da gente entender o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Ele fala, de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Certamente, uma confissão aqui, né? Se a gente não tivesse expondo a Bíblia versículo por versículo, 1 Coríntios versículo por versículo, está aqui um texto que eu não ia pregar. Eu pulava isso aqui. Porque realmente é difícil. É claro que a gente tem algumas pistas do que pode ser. Do que pode ser. Tem algumas seitas que batizam, né? Por causa dos mortos. Talvez a pessoa fique pensando assim, fulano morreu pagão, né? Meu filho, meu parente, meu conhecido, né? Mas não se batizou. Eu não queria que ele fosse pagão, né? Fosse para algum lugar que não fosse o céu. Como ele queria se batizar, ou pelo menos eu tenho autoridade sobre a vida dele, seja o que for, eu vou me batizar em nome dele, ou por causa dele. Algumas pessoas podiam estar fazendo isso naquela ocasião. O apóstolo Paulo está, na minha visão, apenas dizendo, é descabido. Até aquelas pessoas que têm um conceito herético, enganado, está fazendo besteira. Não acredita na ressurreição, mas está fazendo coisas que têm a ver com ressurreição. É igual acender vela. Algumas pessoas acendem vela para a alma de um que morreu, porque acredita que de alguma maneira aquilo vai facilitar a vida da pessoa depois da morte. Nós entendemos que não tem valor isso. Mas a pessoa que está acendendo vela, ela tem que de alguma maneira temer o futuro. Ela precisa entender assim, puxa vida, o que eu estou fazendo? Eu tenho que resolver o meu problema antes de eu morrer. Já que eu considero que tem gente, né? Que eu posso ajudar, se posso, né? Acendendo uma vela para que ela não passe apuros, seja no purgatório, seja onde for. O apóstolo Paulo, na minha perspectiva, ele está falando de uma outra coisa aqui. Talvez, claro, né? Haja isso, mas em nenhum momento ele está dizendo aqui que nós estamos autorizados a fazer isso. Olha só, para mim a pista mais importante aqui é o versículo 30, quando ele fala aqui, né? De outra maneira que se farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Ele não está se colocando dentro dessa situação.
está colocando até a igreja, nós, fora. Porque no versículo 30 ele diz, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Aqui ele inclui a gente, inclui ele próprio. Então quando ele fala de batismo dos mortos, ele está falando de alguém fora desse contexto dele. Estão me entendendo? Espero que a gente entenda isso. De outra maneira que farão os que se batizam. Ele não está se colocando ali. Aí, da mesma maneira, né? Porque se batizam por causa deles. Quando ele fala de sofrimento, ele fala, e porque também nós nos expomos ao perigo, né? A todo momento, a toda hora. Então, duas coisas que ele obviamente está dizendo aqui. Primeiro, essa questão do batismo não tem a ver com Bíblia, com obediência à Bíblia. Se batizar por causa dos mortos. Mas, em segundo lugar, ele está dizendo aqui, ele não se colocou dentro, mas está falando que é ridículo, então, uma pessoa que sofre nessa terra, é tolo até, sofre fazendo o bem, e muitas vezes correndo perigo por isso, se ele não crê mesmo numa vida futura, ressurreto. Em outras palavras, se você, nesse passo, nesse pequeno tempo, se você é honesto, se você decidiu amar, porque amar é perda, é prejuízo, é você conceder algo. Se você tenta fazer o bem, se você se contém para não ficar agressivo, para não bater, não matar ninguém, você é tolo. Porque nós fazemos isso porque sabemos, obviamente, que vamos prestar contas. Dentro do nosso coração há um temor da morte. Dentro do nosso coração há um temor do que vem acontecer. Nós cristãos já sabemos, não precisamos temer. Mas é generalizado o medo da morte. Não se sabe o que vai acontecer. Mas Deus colocou esse temor dentro do nosso coração. Então já vale aqui a gente entender de que, e por que também a gente se expõe a perigos toda hora? O apóstolo Paulo mais do que a gente. Muitas pessoas hoje são mortas só por dizerem, eu sou cristão. São mortas. Muita gente está fugindo do Estado Islâmico, do Boko Haram, está fugindo de perseguições tão somente porque diz, eu pertenço a Jesus. Essas pessoas então, o apóstolo Paulo, é loucura. E o apóstolo Paulo vai mais adiante com esse argumento. Dia após dia eu morro. Dia após dia. Todo dia a gente morre. O apóstolo Paulo está falando. Morre como? Morre para si próprio, para as suas próprias vontades. Queria tentar corrigir aqui um ensino que eu já ensinei aqui na igreja, pedindo perdão, sinceramente. Eu sempre achei que quando Jesus dizia assim, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz dia a dia, né? Ou todo dia, e siga-me. Eu sempre imaginei que ali estava dizendo sobre a identificação que a gente tem que ter com Jesus todo dia. Precisamos nos identificar com Jesus todos os dias. Quer dizer, tomar a cruz, a nossa cruz, que nos identifica com Jesus e seguir Jesus. Gente, mas eu descobri que não é isso, não. Sabe por quê? Porque a quem Jesus estava falando, não sabia que cruz ia ser identificação com Jesus. A identificação da cruz era uma apenas: morte. Então o que Jesus está falando? Dia a dia temos que tomar a nossa cruz. Quer dizer, dia a dia tenho que morrer. Morrer para as minhas vontades, para preferir a vontade de Jesus. Morrer, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Dia a dia morro. Será que o apóstolo Paulo está lembrando disso? Dia a dia eu pego a minha cruz mesmo. Para que a gente não
Olha só. Para que a gente não sofra a nossa própria vontade. Para que eu, Abisaí, não prefira o meu querer. Para que você não prefira ser aquilo que o seu coração está pedindo para você ser ou pedindo para você fazer. Dia a dia. Aí o apóstolo Paulo fala assim, é estupidez nossa se não houvesse ressurreição dos mortos. Por que a gente faz isso? Por que a gente prefere as coisas honestas? Por que eu prefiro amar? Por que na hora que o meu filho, as minhas filhas não nasceram, eu não matei? Porque dentro de mim, inclusive, exige de que eu faça o bem. Quer dizer, muitas vezes exige que eu faça o mal. Mas eu, cristão, puxa vida, a minha vida não se resume a isso aqui. Não é só um passo, não. É muito mais, é infindável os outros passos. Por que eu vou me deter então nisso? O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Eu protesto. Ele fala assim, ele como se estivesse balançando um sino. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí ele fala, irmãos, né? Pela glória que tenho em vós, em vocês, em Cristo nosso Senhor. Ele está falando assim, talvez eu não tenha tanta autoridade com vocês mais. Mas vocês só conheceram o caminho da salvação porque Deus me usou para falar com vocês. Então, ao menos, preste atenção no que eu vou falar. Ao menos, preste atenção na importância que é esse assunto. É base do cristianismo. Ressurreição dos mortos. Todos ressuscitaremos. Uns para glória eterna com Deus e outros para o desprezo e vergonha e desgraça eterna com Satanás. Ou no inferno. Versículo 32. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Olha só. Se, com foco somente nessa vida, eu lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita? Do que me aproveita ser perseguido? Do que me aproveita ser honesto no emprego? Do que me aproveita ajudar as pessoas? Claro, a gente não faz nada pelo aproveitamento. Mas por que a gente faz então e procura fazer o bem? Sabe por quê? Porque a gente sabe já que nós vamos prestar contas da nossa vida, seja ela de 10, 20, 30, 40 anos ou de 100 anos. Nosso coração diz isso, porque ressurreição tem a ver também com prestação de contas. De que me aproveita então ter lutado com feras, bichos, por perseguir, correr para não morrer. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe, gente? Na hora que eu li de novo essa passagem, claro, um dos versículos que a gente decora facilmente. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quando eu li esse versículo mais uma vez, eu fiquei pensando, mas não é assim que a maioria das pessoas tem vivido? Comendo e bebendo, porque acha que o fim está ali na sepultura. Já que eu vou morrer, aí se deixa levar por uma vida estragada, sem seriedade, sem fazer o bem, sem ajudar as pessoas, focando em si e não em Deus, amarrando a sua vida aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã a gente vai morrer mesmo. E é verdade. Por isso que ele fala, Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitam. Então comer e beber, quer dizer, viver na farra. Viver na farra não é para o cristão. Porque a gente sabe que vai prestar contas da nossa vida diante de Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão secular.
Isso aqui não é no Antigo Testamento, essa expressão não. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo pegou da literatura secular, naquele contexto daquela época. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Gente, de fato, talvez você já tenha recebido a notícia de que nós um dia vamos morar com Deus. E quem não entregou a sua vida para Jesus salvar, não vai para o céu, vai para o inferno. Então a gente tem que focar a nossa vida, não é nos dias agora. Nós não podemos focar no hoje. Embora devemos viver com sabedoria, eu tenho que olhar para os outros passos. O primeiro passo, eu estou vivendo ele, justamente investindo nas coisas da frente. E não como se eu estivesse vivendo o todo agora. Aí ele conclui essa ideia aqui, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Quer dizer, não saia da rota, não saia do caminho. As más conversações estragam os bons costumes. Citação do apóstolo Paulo também, da literatura secular. Gente, se o mundo sabe disso, que as más conversações, as más companhias, a comunhão estragada nos estraga também, um cristão devia saber disso com facilidade. Uma má conversa denigre alguém. De diversas maneiras, uma conversa faz a outra pessoa ser atrapalhada, deixar de crescer. Acho que você já viu isso muitas vezes, né? Uma patotinha, ou já fez parte daquela patotinha, que ninguém abençoa e ninguém edifica a vida de outra pessoa. Muitas vezes só para o mal. Às vezes a gente fica muito preocupado com os nossos filhos, para não andar em más companhias, em más conversações. Mas e a gente? Será que a nossa conversa com os nossos melhores amigos, com quem a gente gosta de conversar, com quem a gente gasta tempo, tem sido de edificação? Porque se não é de edificação, é de destruição. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que muitas vezes a gente percebe que a pessoa está num nível espiritual, está até bem, mas se juntou com a turminha, a pessoa começa a declinar. Porque as más conversações, a pessoa vai aceitando, vai aprendendo o que não deveria aprender. Vai se alimentando de porcaria. Vai se alimentando. Gente, e nós fazemos isso, temos a capacidade de destruir a vida de uma pessoa. Será que o apóstolo Paulo estava lembrando aqui aquilo que ele falou aos Efésios? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Transmitindo, na verdade, graça aos que ouvem. A nossa obrigação, então, é de abençoar as pessoas quando a gente conversa com as pessoas. Eu posso atrapalhar a vida de uma pessoa quando eu, com a minha conversa, estrago a pessoa, ou falo aquilo que não é bênção. Às vezes criticando, às vezes sugerindo alguma coisa. De diversas maneiras. Uma pergunta que a gente tem que fazer imediatamente agora, né? Que acréscimo eu tenho dado às pessoas? Eu tenho ajudado ou tenho atrapalhado? Porque eu converso. Converso com a minha família, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, meus pais, meus colegas na escola. Eu tenho ajudado a edificar a vida das pessoas ou não? Por fim desse bloco, o apóstolo Paulo diz: tornai-vos a sobriedade. Saia da embriaguez. A pessoa, então, que foca a sua vida nos dias presentes,
o apóstolo Paulo, Deus considera como um bêbado, um bebum, aquele que está na condição de domínio do álcool. Claro, obviamente, qualquer droga. Todo mundo tem história de bêbado. Todo mundo conhece uma história, no Brasil principalmente. No final do ano, encontrei um senhor, estava caminhando eu com o Ivonilson aqui nesse, sei lá o que eu chamo isso, no canteiro ali, né, de poluição total, né? Estava caminhando e já muita gente nas farras ali do boteco, aquela coisa. O comércio da distribuidor de bebidas ali parecia shopping no Natal. E aí, na hora que a gente está passando, eu vi um senhor sentado na grama lá. Aí fiquei preocupado. O que esse senhor está fazendo aí? Cara de bêbado. A gente foi, voltou. Eu falei, eu não vou deixar esse senhor aqui, no meio da pista. Ivonilson veio embora. Tentei conversar com ele. Levei para um lugar mais seguro, em frente à Babilônia ali. Tentando ajudar. E ele, de tão bêbado, não falava nem o nome dele. Impressionante. Dá um telefone, por favor. Não conseguia falar um telefone. Bebedeira. Embriaguez. Eu sei que você tem alguma história assim de coisas absurdas de algum bêbado. O apóstolo Paulo diz assim: se você foca a sua vida nas coisas do presente, querendo ganhar dinheiro para ganhar dinheiro, tendo status para ter status, tendo divertimento pelo divertimento, tendo férias eternas pelas férias, ou trabalho eterno pelo trabalho, focando, enraizando a sua vida aqui no presente, nesse primeiro passo, você está bêbado. É um bêbado. É um bêbado espiritual. Está embriagado, não sabe o que faz. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, como é adequado, como tem que ser. E não pequeis. Tenha medo de pecar. O apóstolo Paulo reitera aqui: tenha medo de fazer besteira, de desagradar a Deus, de errar o alvo. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. É grave a acusação do apóstolo Paulo agora. Como que uma igreja cristã tem gente que não conhece a Deus? Tem. A igreja às vezes é religiosa, apresenta mais a religiosidade do que Jesus. E alguns então estão na igreja, mas não vão morar com Deus, vão para o inferno. O apóstolo fala, isso é para vergonha de vocês. É vergonha mesmo. Porque ao invés de eu abençoar as pessoas com o que eu falo, eu destruo as pessoas. Ser sóbrio. Vergonha para uma igreja que quer alcançar os de fora, mas os de dentro não conhecem Deus. Pode? É possível? É. O apóstolo Paulo diz, olha, eu digo isso para vergonha. Vergonha para aqueles que afetam até mesmo os ouvidos daqueles que ainda não são salvos. Vão prestar contas. Os dois, eu que falo e aquele que gosta de ouvir aquilo que não é da palavra. E é claro, vergonha para você se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Como que a gente está no meio cristão? Que você vem à igreja, você dá atenção à palavra, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. É vergonha. Por quê? Porque está fincado nessa vida?
porque prefere o primeiro passo, achando que o fim é só esse primeiro passo. Por isso que a gente tem que entender rapidamente, como já temos visto esses dias. O cristão maduro centraliza a sua vida nas coisas do futuro e não nas coisas do presente. E não no aqui e agora. O cristão maduro, se você se julga maduro e quer ser maduro, comece focando nas coisas que virão. O cristão maduro centraliza a sua vida nas coisas do futuro e não nas do presente, vivendo a sua missão. A gente fala tanto de missão aqui. E o apóstolo Paulo já nos demonstra com clareza, né? Que o cristão, ele não vive comendo e bebendo porque amanhã ele vai morrer. Ele não vive na farra espiritual, não vive na farra religiosa, não vive na farra mundana. Ele tem uma missão, ele sabe que tem uma missão. E esse primeiro passo aqui é para eu cumprir uma tarefa. E você já sabe disso. A gente fala tanto em missão, mas você sabe que está em missão? Se sabe, tem vivido a sua missão? A sua tarefa cristã? Será que você está consagrado, antenado a viver a sua missão? Ou a sua missão é viver para os seus filhos? Porque tem gente que foca a vida nos filhos. Acha que a sua razão de existência são os filhos. Ou no marido. Ou a sua razão de viver é a esposa. Ou um love qualquer. Ou viajar, trabalhar, seja o que for. Essa não é a sua missão. Se a gente já sabe mesmo que ressuscitaremos, então a gente tem que se consagrar desde já, ajudando outras pessoas a irem para o mesmo céu que eu vou. O cristão que é maduro, ele olha de fato para o presente, aproveitando de fato as oportunidades do investimento nas coisas do futuro. Até o divertir-se, ele não se diverte apenas pela diversão. Ele não descansa apenas pelo descanso. O que a gente não pode fazer é entronizar o descanso como sendo, eu vou me enraizar nesse descanso, no entretenimento, ou qualquer outra coisa que é legítima, a família mesmo. O cristão maduro, então, ele vive a sua missão. O cristão maduro, ele centraliza a sua vida nas coisas do futuro e não nas coisas do presente. Também vivendo a edificar as pessoas com as suas conversas. Já falamos isso um pouco agora. Deus me deu capacidade de raciocinar, pensar e falar. Mas às vezes a gente gosta muito de falar. Mas, será que a gente tem transmitido graça? Será que a gente tem ajudado na edificação das pessoas? Ou tem corrompido as pessoas? As más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem prejudicado as pessoas? Isso é muito, muito, muito sério. A Bíblia diz que a gente vai prestar contas de cada palavra que a gente tem proferido. Sabe por que a gente deve viver edificando as pessoas com as nossas palavras? Sabe por quê? Porque eu vou ressuscitar e ela também. Ela também vai ressuscitar. Ambos ressuscitaremos. Ambos vamos prestar contas diante de Deus. O cristão maduro se importa genuinamente com as pessoas. Ama as pessoas. Ama as pessoas. Eu lembrei de uma maneira, né, que o Carlinhos Brau fala a respeito de amor. Ele fala, sabe qual é o sinônimo de amor? Aí ele responde, é amar. É.
A gente sabe que o verdadeiro sinônimo de amor é Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Mas, gente, esclarece pra caramba quando alguém, mesmo secular, mesmo não cristão, não sei, não parece pelo menos, quando diz que sinônimo de amor é amar. E sinônimo também da grandeza de Deus é amar, sim. Então, amar tem a ver com pessoas e não coisas. Amar tem a ver com o bem das pessoas. É a gente tirar de nós. É sofrer prejuízo se for necessário. É concessão. É dar. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Tanto amou o mundo que deu. Faça uma pergunta para si mesmo. As pessoas têm aprendido o que com você? Qual é o seu assunto predileto? Não estou falando que a gente tem que ser chato, xarope, religioso na nossa conversa. Mas é conversa de edificação? Será que com aquelas pessoas que eu tenho o costume de conversar, a minha patotinha, minha turminha, você tem coragem de falar para aquelas pessoas ou aquela pessoa, que ela é chata? Ou você tem aquele padrão, aquela questão assim, só conversamos coisas fúteis? Será que a gente tem coragem de falar que fulano é inconveniente? Falar para ele que a fulana se veste indecorosamente? Mas é tão chegada a mim que eu não vou falar isso não. Que fulano está mentindo. Só em relacionamentos maduros e com o desejo real de edificar é que a gente fala sem medo de ser rejeitado. Às vezes nossos pais falam assim com a gente, na lata. Para com isso. Está fazendo isso. Ou os filhos falam com a gente. Às vezes coisas que a gente nem quer ouvir. Ontem fui sair com o Ivonilce. Aí eu vesti uma roupa meio diferente assim, né? Na verdade não estava como diz, quem é que falava? A Dani, né, que fala que não está combinante. E foi unânime lá em casa. Graças a Deus. A gente não gosta de ouvir essas coisas. Que coisa. Tá... Vai para onde? Desse jeito, né? Vai trabalhar de quê, né? Mas é muito melhor do que a gente sair com o rabo na rua. Não é não? Tem gente que sai com o rabo na rua, aquele negócio assim, ninguém fala nada. Não tem coragem. Não tem coragem. Mas em relacionamentos maduros a gente tem coragem. Tem coragem, porque quer o bem do outro. Mas o relacionamento que é de futilidade, a gente não tem, porque a gente não tem o compromisso de edificar as pessoas. Então, o cristão maduro centraliza sua vida nas coisas do futuro e não nas do presente. Porque ela vive edificando as pessoas com suas conversas. Porque ambos vão prestar contas diante de Deus. E mais, para terminar, a gente precisa guardar a grande verdade que o cristão maduro demonstra que está focando no futuro, porque ele vive com temor de desagradar a Deus, de pecar. Ele sabe que vai para o céu. O cristão genuíno, ele vai para o céu. O Salvador não perde o salvo. Mas ele tem tremendo medo de desagradar o Senhor dos Senhores. O seu bom e gracioso Senhor. Dono. Porque pecado, ele não deixa de ser pecado quando a gente justifica o pecado. Ou empurra a cerca para frente. Não deixa de ser pecado. Ah, eu bati no Fábio porque ele me agrediu primeiro. Eu estou justificando.
Quer dizer, eu deixei de pecar porque o cara pecou comigo antes? Vive com temor de desagradar a Deus. Vive com temor porque ele sabe que vai prestar contas. Sabe que pode ser disciplinado ainda em vida. Vive com medo de pecar porque ele entende que o seu pecado respinga sobre outras pessoas. Às vezes os pais não percebem que as suas más escolhas estão respingando sobre sua família, sobre seus filhos, sobre a sua esposa, sobre seu esposo. As suas escolhas respingam sobre as pessoas. Você percebe tanto que um mau governo de 10, 15 pessoas somente respinga em quantos milhões de brasileiros? Fala para mim. Fala para mim. Mas a gente muitas vezes ignora que o nosso pecado também respinga em pessoas que estão próximas de nós. E a gente não quer saber disso. Eu lembro de um amigo meu que o pai dele decidiu se matar. Que desgraça. Eu pensei assim, né? Como que uma pessoa pode fazer isso? Faz porque é cheia de si. Faz porque quer sempre ter a razão de tudo. No dia que não tem razão de tudo, se mata. Prefere a morte como Jonas. Prefere a morte do que fazer a vontade de Deus. Ou de sofrer a vontade de Deus. Porque a pessoa se limita a esse primeiro passo tão somente. E nós, nisso, o cristão maduro vive com temor de pecar. Ele não brinca com fogo. O que é brincar com fogo? Aquele que diz que é cristão, mas fala palavrão. Conta piada suja ou está na rodinha da piada suja. Ele está seguro, talvez, de que vá para o céu. Vou para o céu porque entreguei a minha vida para Jesus. Mas a minha ida para o céu, ele não quer que isso transforme a sua vida para agradar o Senhor. Ele brinca com fogo. Hoje cedo eu falei que eu conheci um senhor que era desse jeito. Brincava, às vezes chegava perto da gente, soltava umas piadinhas de duplo sentido. Cara crente. Também falava um ou outro palavrão só para ver a minha reação ou de outras pessoas que estavam ali perto. Este se matou. Ele se matou. O cristão maduro vive com o temor de pecar e ele não torna um mal em bem. Ele não diz que aquilo que é errado é certo. Ele não inventa absolutamente coisas para poder se justificar ou de alguma maneira, né? Talvez dizer que é bom aquilo que na verdade é ruim. Ele também não se faz de bobo para pecar. Questão do troco, né? Muitas vezes. Não quero nem conferir. Mas mais do que isso. Vou assistir aquele filme. Censura 18 anos. Deve ser só violência. Sabe que isso é muito sério? Violência em filme, violência, morte, é sempre ficção. Não é? Eu não me importo mesmo em assistir filmes
que porque é violento, né? Eu sinceramente não me importo. Às vezes não gosto, uma ou outra cena, mas não me importo. Não acho que isso é igual, porque tem uma cena de drogas ali no filme. Sabe por quê? Porque drogas em filme, violência, morte, é ficção. Ninguém se engana de que ninguém morreu, né? Você se engana? Ih, quantas pessoas morreram nesse filme, né? E quantas pessoas morreram de verdade? Nenhuma. 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 Mas imoralidade, nudez é verdadeira, ou não? Não é ficção. Então a gente não pode passar, não pode cobrir, não pode achar, né, que isso não tem o mal. Tem o mal, sim. Deus não nos fez para isso. A nudez é real, a imoralidade no filme é real. E por fim, o cristão, ele vive com temor de pecar, não se vitimizando para pecar. Hoje eu estou tão carente. Aí inventa uma carência para poder pecar em alguma área. Se sente um coitadinho. Eu sou tão pobre, ninguém me ama. Ele começa a se vitimizar para poder justificar o pecado que ele já está calculando. Ele vive com temor. Porque o cristão maduro, ele olha para frente, ele não olha para esse instante. Ele não acha que porque está doente, ele precisa ficar chutando as pessoas. Não acha que porque não dormiu bem, ele precisa chegar no trabalho. Hoje eu não dormi bem. De propósito, eu não vou escovar nem os dentes. Não quero ninguém perto de mim. Quando chegar perto de mim, a pessoa vai ficar distante mesmo. Distante. Não, o cristão maduro, ele centraliza a sua vida nas coisas do futuro e não nas do presente. Uma das características dele é que ele vive temendo desagradar o Senhor. E nós, como estamos? Olhando tudo isso que temos visto agora com o apóstolo Paulo. Ressurreição dos mortos. O fim, quer dizer, o começo da outra parte. Se a gente está muito focado no primeiro passo apenas, a gente precisa rever agora a nossa vida. Com essas qualidades que a gente tem que buscar do cristão maduro. Vamos orar? Ore primeiro você agora. Tenha a ousadia, a coragem de não se colocar atrás de alguma desculpa. E diga para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim e me faça enxergar a tua vontade, por favor. Senhor, tem misericórdia de nós, por favor, de mim, Senhor. Nos faça mais próximos do Senhor, da tua vontade, focando nas coisas do futuro, cumprindo a nossa missão mesmo que o Senhor mesmo nos encarregou. Que a gente possa aproveitar toda e qualquer oportunidade para cumprir a agenda do Senhor. Porque queremos viver amarrando a nossa vida nas coisas futuras, valorizando aquilo que é eterno. Nos abençoe, Pai. Põe a mão do Senhor sobre a nossa vida, por favor. Obrigado por cada pessoa que aqui está, que permite o Senhor tocar na vida dela de forma curadora. Entendemos, Jesus, que só com o Senhor mesmo podemos ser maduros. Entendemos que a tua graça que faz com que a gente abandone o pecado, que é a tua graça mesmo que a gente tenha uma vida transformada. Senhor, nos abra os olhos, por favor. Nos tire essa embriaguez que muitas vezes a gente se coloca. Não permita que a gente continue bêbados espiritualmente. Nos ajuda, nos faz mais sábios, ou nos faz sábios
para escolhermos bem as coisas que nos chegam. Nos abençoe, por favor. Obrigado por esta noite, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, quero